Eu concluí o mestrado. Oi, eu sou a Marina e eu vou dividir com vocês um pouco do que eu aprendi agora que eu concluí o mestrado. Estranho falar isso, acho que eu não tinha falado assim com todas as letras. Eu acabei de defender minha dissertação, eu defendi a dissertação na sexta-feira passada, hoje é quarta-feira seguinte, e tudo que eu tive foi um pouquinho de folga, um pouco de comemoração, afinal de contas, né? Foram 2 anos fazendo essa pesquisa e querendo concluir essa pesquisa. E eu quero falar um pouco sobre o que eu aprendi, como foi o mestrado. A gente não tá aqui muito roteirizado dessa vez. Porque, enfim, acho que vale a pena compartilhar esse tipo de informação para quem tem curiosidade aí do que acontece durante o mestrado. Não que eu vá ser muito detalhista, mas, enfim, das minhas impressões. Uma das coisas que aconteceu no mestrado, e não sei se é sempre assim, mas imagino que sim, é que eu aprendi muita coisa em muito pouco tempo. Então, foram 2 anos e a pessoa que entrou no mestrado é diferente da pessoa que saiu, assim, em vários sentidos, né? Tanto como pessoa mesmo, nas relações com outras pessoas, mas principalmente em questão de conhecimento, assim, a gente precisa ler muita coisa. Eu tenho uma lista enorme de leituras que eu fiz durante o mestrado. Inclusive, se você está entrando no mestrado agora, é legal registrar essas leituras, não só para você ter uma noção do quanto você leu, quanto você está lendo, mas também para você voltar nelas depois e poder reler algumas coisas. Ou até recomendar para outras pessoas que vão te perguntar, sabe uma leitura sobre aquilo? Eu tenho lá a minha lista enorme de leituras. E algo que vem com isso, assim, também, que é inevitável, é que o mestrado, a dissertação, consome muito tempo, mais tempo do que eu imaginei que consumiria. Porque, assim, eu sou aquelas pessoas que têm mania de pegar 1000 coisas para fazer, né? Então, eu faço curso de línguas e trabalho num projeto, aí quero fazer mestrado ao mesmo tempo, aí quero fazer não sei o quê. E no mestrado, eu tentei reduzir o máximo dessas coisas. Então, saí de alguns projetos que eu gostava muito, inclusive, mas tentei focar, pelo menos, vou fazer só o que contribui com a dissertação ou que for um hobby, assim, que eu gosto muito, enfim, só coisas muito restritas. Mas a dissertação em si, o mestrado, vamos chamar de mestrado, porque o mestrado, ele é composto por várias coisas, não é só a dissertação, não é só a escrita da dissertação. Então, assim, o mestrado, ele comporta participar de eventos. E quantos eventos eu participei? Nossa, eu participei por de uns 5 eventos por ano. E tem o fato de ser uma coisa nova, então a gente não sabe se precisa ir a todos os eventos, se não precisa, se precisa submeter trabalho para tudo, quantos trabalhos, e aí o evento custa caro, assim, né, custa R$100, por exemplo, 150, e se ele te dá a chance de submeter 2 trabalhos que vão poder ser publicados eventualmente, a gente acaba aproveitando essas 2 chances. Então, a cada evento a gente quer submeter mais de um trabalho, e a trabalheira que dá escrever tudo isso, mesmo que seja em conjunto com outras pessoas, mesmo que seja reaproveitando às vezes um artigo que era de uma cadeira, enfim, tem que fazer as cadeiras também, né? As cadeiras tomam muito tempo, porque pelo menos na URGS a gente fazia em formato de seminários, mas preparar esse seminário dava uma trabalheira e tinha que escrever um artigo no final da cadeira. Tudo isso dava muito trabalho e consumia muito tempo. Além disso, tem os grupos de pesquisa, que são, no meu caso, era uma vez por semana, e também demanda leitura, demanda atenção aos colegas que te fazem alguma pergunta, demanda participação durante, né, o momento ali do grupo de pesquisa. Isso que no meu caso foi tudo na pandemia, mas demandaria deslocamento também, caso fosse presencial, para tudo isso. E fora que tem uma série de burocracias, tem documento para assinar do não sei o que tem que mandar para a secretaria, sei lá quanto tempo, tem que fazer a prova de proficiência, tem que fazer, deixa eu pensar, burocracias aleatórias aqui.
Da bolsa, por exemplo, eu tive bolsa no último ano, tem que fazer um relatório da bolsa a cada fim de semestre, uma coisa assim. Então, é um volume enorme de trabalho, além de ter que fazer só a dissertação. Aqui eu com certeza nem arranhei todas as tarefas que a gente acaba tendo, né? Outra coisa que eu acho que a gente passa muito durante o mestrado, eu passei pelo menos, foi de sair de um lugar de insegurança, de eu não sei se eu consigo fazer essa pesquisa inteira, entregar tudo isso, para lugares de acho que é isso mesmo, acho que eu sou uma pesquisadora, é isso que eu sei fazer o tempo todo, assim, pelo menos no início da pesquisa era frequente, assim, ter momentos de altos e baixos, assim, nessa confiança de vou entregar uma pesquisa razoável, não vou entregar uma pesquisa razoável, será que eu dou conta, não dou conta? Porque é óbvio, a gente passa por desafios e aí os desafios fazem com que a gente questione se vai dar conta, enfim, faz uma cadeira que não tem tanto a ver com o tema e aí a gente já questiona se já não tá te tomando tempo demais, que pode prejudicar, enfim, várias noias que acabam tomando lugar na nossa cabeça e que vão fazendo a gente ficar inseguro durante todo esse período. Mas também tem várias pequenas conquistas, assim, apresentar um bom seminário numa cadeira, ou pelo menos o seminário que a gente se propôs a apresentar, e entregar um artigo legal, pelo menos um artigo ok para um evento, um artigo que a gente se orgulhe, e essas coisas vão acontecendo e vão nos dando também pequenas recompensas ao longo do caminho, né? E de todo esse conhecimento que a gente vai aprendendo, acho que dá muito, talvez tenha sido algo particular meu, mas dá muito uma vontade de compartilhar com outras pessoas, tipo, caramba, tô aprendendo coisas muito legais, outras pessoas deveriam saber disso. E eu comecei a falar nesse canal justamente um pouco por isso, assim, porque às vezes eu via a pessoa tendo uma dúvida que, caramba, eu aprendi sobre isso, eu li um texto sobre isso, eu gosto de falar sobre isso. E cá estamos, né, sei lá, 2 anos depois, ainda falando sobre isso, porque, enfim, são coisas muito interessantes e no mestrado a gente discute as coisas em outro nível, né, porque na graduação a gente tá passivamente recebendo o conhecimento e discutindo ele ainda num nível muito raso, não porque a gente não tenha capacidade, mas porque a gente recém aprendeu, né, então é muito difícil, até eu lembro de ter alguns professores que pediam nossa opinião sobre algum assunto que a gente recente aprende na matéria, mas ainda não deu tempo de processar tudo e formular realmente uma opinião sobre as coisas. Às vezes dá, às vezes não, mas no mestrado são assuntos que a gente escolheu falar sobre, né? Então já são assuntos que já estão um pouco mais processados pra gente ou que dá mais tempo de processar até chegar no mestrado. E isso é muito legal. E ver os colegas também desenvolvendo as próprias pesquisas é muito legal, é muito interessante ver o que cada um está se interessando em fazer, ver essas pesquisas se desenvolvendo do início ao fim. E a gente vai aprendendo com isso também e quer divulgar para o mundo o que essas pessoas estão fazendo. Eu pude dar aula também durante meu mestrado, um pouquinho, né? Estágio de docência, que não chega a ser... Bom, a gente dá aula, né? Mas não é a mesma coisa que ter uma turma sob tua responsabilidade. E aí a gente aprende um pouco mais sobre como é essa interação na real com os alunos, né? Eu imagino que seja muito diferente de ter uma turma só para si, mas é interessante o quanto ela é imprevisível, assim, né? O quanto as perguntas são zero previsíveis, mas que é muito satisfatório também a troca que existe ali, ver que o pessoal se interessou pelo material que a gente recolheu, que a gente coletou para mostrar, e ali acho que a gente aprende muito também com os alunos, né, com as perguntas. Eu recebi umas perguntas muito interessantes que eu tive que pesquisar para responder os alunos depois, então isso é muito legal, mas que também não é nada mágico que acontece durante a aula, né, não existe pelo menos comigo, né, eu não tenho um dom mágico de dar aula, algo que
que, sei lá, saem estrelinhas quando inicia a aula, não tem nada fora do comum, é só uma conversa com colegas que estão aprendendo ali algo que a gente já teve a chance de aprender antes, né? Então, acho que ajuda a colocar um pouco o pé no chão também em relação à carreira. E, aliás, nesse assunto da carreira, eu tenho muito mais noção agora do que é a carreira acadêmica do que eu tinha quando eu entrei no mestrado. E nesse ponto, eu fico até chateada de dizer que é desestimulante, assim, seguir a carreira acadêmica no Brasil, mesmo gostando de fazer pesquisa, mesmo gostando de dar aula, é bastante desestimulante, assim, porque não se ganha bem, assim, claro, comparado a outras carreiras, tudo bem, se ganha melhor do que muitas carreiras, né, mas por muitos anos até poder ganhar razoavelmente bem, se tiver uma vaga, porque é extremamente concorrido, extremamente mal pago em algumas instituições. Se você tiver uma vaga, você passa anos mesmo assim, né? No máximo tendo uma bolsa, se você tiver o privilégio de ter uma bolsa nesse caminho. Então, assim, fora isso, tem uma série de boicotes à pesquisa, uma desvalorização mesmo da pesquisa em si como um trabalho, né? A pesquisa é muito vista como a pessoa que só estuda e isso vai desestimulando aos poucos. Também a gente está passando por uma desvalorização muito grande da ciência. Então, uma coisa que era para ser óbvia, né? Que é a importância da ciência, do método científico, a importância das informações que vêm a partir desse método eram para ser algo dado, pelo menos, né, em sociedade, para que a gente possa partir para outras discussões a partir desses dados, mas a gente sempre tem esse retrocesso de ter que ficar explicando por que a ciência importa, ficar explicando por que ela deveria receber subsídio, por que a gente deveria acreditar nessas afirmações científicas e não em opiniões, muitas vezes, que são colocadas no mesmo patamar. Isso muitas vezes, eu digo assim, eu não tô falando só no aspecto de político, por exemplo. Eu digo até, às vezes, num congresso acadêmico mesmo, assim, onde a gente tá conversando com pares e recebe, às vezes, uma pergunta extremamente que mostra que a pessoa não realmente tem um desconhecimento do que é método científico, de que não valoriza o método científico. E isso é um grande desestímulo, assim, né, pra continuar trabalhando só com isso. Assim, por um lado é um estímulo porque a gente vê a necessidade de que se trabalhe assim, mas por outro lado é um desestímulo no sentido de que não é agradável ter que lidar sempre com esse contrafluxo. Outra questão é que, além de te consumir muito tempo, me parece que o mestrado toma mais tempo do que ele promete, né? Ele promete ser 2 anos, eu ainda tive uma prorrogação de 6 meses, porque com a pandemia nenhuma das aulas começou antes. Eu já tinha passado por 6 meses de seleção para o mestrado, só que a gente se envolve tanto com a academia que quando a gente sai do mestrado, sai devendo uma pesquisa para fulano, enviando artigo para as revistas, tem que corrigir a dissertação para depositar, tem que transformar a dissertação num artigo, tem que não, né? Se eu fosse completamente abandonar a academia, que é algo que eu não pretendo fazer, talvez não tenha que nada, não precisaria seguir com essas pesquisas, mas geralmente a gente segue mais ou menos ali na academia, né? Então, quanto mais tempo vai tomar só tudo isso que foi planejado durante a dissertação e foi iniciado como dissertação, né? Como complemento à dissertação, como eu estava comentando, em termos desses artigos que a gente acaba fazendo, desses outros formatos que a gente acaba fazendo de pesquisa ao longo do mestrado. Então toma muito mais tempo do que a gente realmente acha que toma. Bom, no mais, eu tô aliviada. Eu acho que o maior alívio foi ter entregado a dissertação mesmo, mas é muito bom saber que o trabalho foi recompensado. No fim das contas, deu tudo certo e que eu fiz o possível foi suficiente. E agora, como eu disse
durante o mestrado eu percebi que a vida acadêmica não é assim um mar de rosas, né? Não é fácil, não que eu achasse que era fácil, mas eu não sei se vale tanto a pena seguir só nela sem dar chance para outras atividades. O meu plano agora é tentar entrar para o mercado de trabalho antes de entrar para o doutorado, para poder talvez ter um apoio de um trabalho enquanto eu faço doutorado mais para frente. E esse é meu plano por enquanto, assim, dar um tempo e uma chance para outras carreiras, para outros trabalhos que não sejam necessariamente embarcar num doutorado e tentar uma nova bolsa, né? Que é talvez um caminho clássico aí da academia. Mas é isso, tô muito feliz e satisfeita que acabou, um pouco nostálgica com esse período todo. Eu tive muita sorte, fiz vários amigos maravilhosos para minha vida inteira. Eu tive um ótimo mestrado com ótimos professores, ótimas aulas. Foi muito bom. Claro que tudo tem altos e baixos, né? Teve momentos de angústia, de estresse, mas eu acho que todo trabalho deve ter. Foi cansativo, mas valeu a pena. Eu gostei muito de ter feito essa escolha e eu tô bem feliz. Deixem o like para eu saber se vocês gostaram e me contem aí o que vocês acharam do mestrado de vocês, o que vocês esperam do mestrado de vocês ou do doutorado. Vamos conversar, tá bom? Um beijo e tchau.